Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quinta-feira da Semana Santa. A Igreja nos propõe hoje a celebrar o dia em que o Senhor instituiu a Santa Eucaristia, memorial da nossa salvação. Atrelado a esta instituição da Eucaristia, encontra-se a vida sacerdotal. Da cruz de Jesus brota o sacerdócio da Igreja. Esses dois elementos na liturgia de hoje são fundamentais para compreendermos a riqueza espiritual da Quinta-feira Santa. Primeiro aspecto, com relação à instituição da Eucaristia, nós podemos destacar os seguintes elementos. Cristo, ao reunir os seus discípulos em torno de uma mesa e ali dividir com seus discípulos o pão, ele institui uma forma, um modo de permanecer com os seus discípulos. É importante observar o local onde Jesus escolhe para fazer a ceia com os seus discípulos. A configuração do ambiente que Jesus estabelece para instituir a Eucaristia. O ambiente é um ambiente de ceia, de alimentação, de comida, algo que é próprio nosso. O alimento é fundamental para que nós possamos desenvolver as nossas atividades diárias. E todas as vezes em que nós nos sentamos à mesa para nos alimentar, nós recordamos que a nossa vida, ela, apesar de estar em nós, ela não tem a sua origem em nós. Nós precisamos sempre estar buscando nutrientes para nutrir a nossa vida e realizar as nossas atividades diárias. Assim também é a nossa proximidade com a Eucaristia. Jesus pega esta realidade da alimentação e a partir daí ele constrói o sacrifício eucarístico, através do qual os discípulos foram convocados a refazer este ato em caráter de memória, de memorial. A cada momento em que nós celebramos a Eucaristia, nós revivemos esta Santa Ceia que o Senhor celebrou com os seus discípulos. E nela, o próprio Jesus nos ensina algumas realidades acerca da nossa vida e acerca da nossa espiritualidade. A primeira, eu já disse de certa forma, mas repito, é a de que a vida não brota de nós, apesar de ela estar em nós. Quando nós nos reunimos para celebrar a Eucaristia, nós estamos dizendo exatamente isso, que a vida não está em nós, apesar de ela estar em nós, ela não brota. Ela brota do próprio Deus que se fez humano e perdoou os nossos pecados. Paulo recorda muito isso ao afirmar que vós ignorais que as vossas vidas estão escondidas em Cristo, que Ele pagou um alto preço por nós, significa dizer que nós fomos associados a este mistério. A cada vez que nós celebramos a Eucaristia, nós nos associamos de modo mais estreito ainda a este mistério de encarnação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Uma outra lição da instituição da Eucaristia é a humildade. Jesus desce e lava os pés dos seus discípulos. Aquele que é o mestre, que teoricamente seria o que deveria ser servido, ele passa a servir os seus discípulos, para nos dizer que a nossa missão neste mundo é uma missão ministerial. E aí onde entra a realidade do sacerdócio. O sacerdote é um ministro, ou seja, aquele que assim como Jesus serve,
Ele veio para servir e não para ser servido. Mas só que também este não é apenas um dever do sacerdócio. Esse é um dever de todo cristão que se associa ao mistério de Cristo. No fundo, nós nos tornamos este homem e esta mulher humilde. Este homem, esta mulher que se coloca a serviço do próximo, que coloca-se à disponibilidade da comunidade. Somos convidados a celebrar este dia nesta perspectiva, como o próprio Jesus nos convida a ser mansos e humildes de coração, para que assim, quando chegar o momento do nosso encontro definitivo com o nosso Deus, a nossa participação no sacrifício eucarístico tenha sido uma participação frutuosa. E assim, como São Paulo diz, na sua expressão máxima de fé, combati o bom combate, guardei a fé e agora estou indo ser coroado com a coroa da vitória. Que as Eucaristias que nós participamos, que participaremos ao longo da nossa vida, seja realmente para estabelecer este encontro definitivo entre nós e o nosso Senhor. Este encontro de transformação, este encontro de amor pleno a Deus e ao próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.